Olá, boa noite a todos. Nos reencontramos mais uma vez para mais uma conversa aqui nesse momento de reunião pública da Casa Espírita Passos de Luz. Sintam-se todos abraçados em mais essa oportunidade, onde iremos conversar um pouquinho de temas voltados para o entendimento espírita, onde iremos conversar um pouquinho sobre algumas posições defendidas no nosso querido Evangelho. E nós iremos iniciar nossa conversa da noite com uma mensagem. E a mensagem da noite de hoje eu trago do livro a mensagem de Emmanuel, do livro que se chama Ave Cristo. Oportunidade em que eu aproveito para indicar esse livro que é maravilhoso. E a mensagem de Emmanuel, ele traz lá no início do livro, O título da mensagem é Ave Cristo, é o tema do livro, Então ele faz a abertura aqui com uma mensagem muito linda e que eu vou trazer para ler na noite de hoje, para a gente, por ser uma mensagem tão atual, tão linda, na sua posição, como sempre faz Emmanuel em suas mensagens, suas orientações. Então ele nos diz o seguinte: Ave Cristo. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreja a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A sombra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmo para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra envolvente e enquanto a ignorância e o egoísmo conluiados erguem trincheiras de incompreensão e discórdias entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inovidáveis dos vivos da eternidade se expressem consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível, alinhando, pois, as reminiscências deste livro. Não nos propomos romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros de nossa fé. Que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos.
Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, de nosso fanatismo sectário e de nosso exibicionismo nas obras de casa sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera da nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos em que poderemos garantir a eficiência da nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus, suplicando-lhe assim que nos ampare o ideal renovador nos caminhos da árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repitamos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. É um livro lindo, 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 lindo. Mais uma vez, super indico a leitura desse livro maravilhoso. Ave Cristo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Só pela mensagem trazida, né, já dá para imaginar aí a emoção que é a leitura dessa obra tão bela, tão divina. Então vamos dando continuidade, né? Nós vamos fazer aqui a abertura da nossa conversa da noite de hoje com a nossa prece inicial. E assim, nesse momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, por mais essa oportunidade. Agradecer aos benfeitores espirituais pela orientação da noite de hoje, aos nossos mentores. Agradecer a oportunidade bendita dos mentores da Casa Espírita Passos de Luz, de estarmos em mais essa oportunidade, nessa conversa envolvente, e que possamos nos conduzir com a luz do nosso Divino Mestre Jesus, que possamos estar sendo amparados, sempre com muito amor, com muita luz, nesse momento tão sublime em que iremos conduzir nossa noite, nossa conversa, falando desse amor tão envolvente que é o amor do nosso Mestre Jesus. Que fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouco aqui sobre amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Interessante que quando a gente fala, né, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, é oportuno que a gente procure entender, né, o que é que quer se dizer, né? Será que já entendemos essa história de amar o próximo como a si mesmo? E aí, achando interessante essa parte, encontramos, né, uma posição muito oportuna, né, de alguns defensores, né, que já colocaram aí à disposição esse material para trazermos para a noite de hoje. E aí nós vamos trazer uma definição aqui de amor segundo o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pelo espírito de Leon Denis.
E lá ele diz que o amor, comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas na realidade, o amor, ele se reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor, nós temos que entender que é o princípio vital, é o princípio da vida universal. Ele proporciona à alma em suas manifestações mais elevadas e puras a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, que é o foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. Essa é a definição que está lá no capítulo 25, na página 363 dessa edição aqui. Então, a preocupação, né, dessa obra aqui é trazer logo para a gente entender aqui nessa nossa conversa o real significado, né, dessa palavra amor, desse sentimento amor, né? Que há uma diferença, né, segundo ele traz aqui, do amor entendido aqui para nós terrenos e do amor que deve ser entendido na visão espiritual. E aí a gente traz também aqui a definição de amor segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo nos diz lá no Evangelho que o amor, ele resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Toda a doutrina de Jesus, ela é resumida pelo amor, né? Visto que o amor é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos que são elevados à altura do progresso feito, né? Essa é a definição que nós temos lá no nosso Evangelho, né? No nosso Evangelho segundo a doutrina espírita. Então, o amor, né, segundo o Evangelho, ele vai resumir toda a obra, né, deixada por Jesus, toda essa doutrina deixada por nosso Mestre, todo o exemplo deixado por Jesus é representado por esse sentimento tão divino que é o amor. E aí, diante dessas posições iniciais, né, dessa definição segundo o Evangelho, né, e segundo o livro que nós trouxemos aqui no início, nós vamos falar um pouquinho, né, desse amor ao próximo como a si mesmo, né? Mais precisamente nós vamos falar desse amor, desse amor a si mesmo, né? Vamos ver, vamos falar aqui um pouquinho, vamos aprender juntas um pouquinho, pois nós falamos tanto, né, de amar a si mesmo, de amar ao próximo como a si mesmo, né? Será que eu estou me amando? Né? Será que nós estamos nos amando realmente para que a gente possa, diante desse amor que nós dedicamos a nós mesmos, estar dedicando esse amor ao nosso próximo? Nós vamos conversar um pouquinho aqui nessa posição que nós trazemos na noite de hoje. E aí vamos tentar nos identificar, né? E ver se realmente nós estamos dedicando esse amor ao nosso próximo, que ele tem que se identificar com o amor que nós dedicamos a nós mesmos. Então, amar a si mesmo. O amor que se deve oferecer ao próximo, ele é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Sem a presença desse amor, né? Sem a presença desse amor para com nós mesmos, fica difícil realizar ele plenamente para com o nosso próximo, né? Como que nós vamos dedicar um sentimento sublime, né, de amor ao nosso próximo se nós não temos esse sentimento para com nós mesmos, né? É isso que nós estamos trazendo aqui com essa observação. Então nós vamos identificar
Como está sendo esse amor que eu estou dedicando ao meu próximo, ao meu companheiro, né? Ao meu companheiro de trabalho, ao meu companheiro de vivência, ao meu companheiro familiar, né? Ao meu próximo que é meu vizinho, ao meu próximo que está comigo, ao meu lado, meu familiar. Né? Como é esse amor, né? Que está sendo dedicado a ele? Né? Vamos verificar como é que eu estou dedicando esse sentimento, né? Ao meu próximo. E aí, identificando como é que eu estou externando esse amor para o meu próximo, né? Eu vou saber como é que eu também estou dedicando a mim mesmo esse amor. Só que a gente deve entender que o processo tem que ser ao contrário, né? Primeiro eu tenho que identificar esse amor em mim, eu tenho que sentir esse amor em mim, eu tenho que sentir essa dedicação para comigo mesmo. E aí firme nesse propósito, né? Dessa dedicação, desse sentimento, né, amoroso para comigo, eu passarei a externar para o meu próximo. Então, somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo-o com aqueles que a cercam, bem como estendendo-o aos demais seres vivos e à mãe natureza. É o que nós acabamos de falar, né? Nós temos que identificar esse amor sobre nós em primeiro momento, né? É muito difícil eu dedicar ao outro um sentimento que eu não tenho, né? Dedicar de forma forçada acaba ficando visível para o outro, né? Em que eu estarei forçando um sentimento que ele não existe. Por quê? Porque eu não identifiquei ele em mim. Se eu não sentir aquilo que eu estou querendo dar ao outro, fica muito difícil eu demonstrar de forma nobre que eu estou realmente amando ao meu próximo como a mim mesmo. E o amor a si mesmo, ele deve ser desenvolvido através da meditação, da autoanálise, porque íncito no ser necessita de estímulos para desdobrar e enriquecer a própria vida, né? Em eu meditando esse amor sobre mim mesmo, em eu observando esse amor sobre mim mesmo, através da meditação, dessa análise, né? Dessa autoanálise, eu terei como, estimulando isso, né? Repassar ao meu próximo, né? Repassar aos demais. E aí que está, nesse momento, a identificação, né? Esse auto-amor, ele é constituído pelo respeito, que cada qual se deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância, em paz de espírito que impregne as outras vidas. Então, esse amor despertado em mim, esse amor despertado em nós, em nosso ser, né? Esse alto amor, ele vai, em sendo despertado, né? Transformar o outro, né? Quando ele é expandido, né? Quando ele é compartilhado com o outro, e aí ele vai se transformar nessas luzes libertadoras dessa ignorância, né? Que se transforma em paz. Primeiro, paz de espírito para aquele que oferece, para aquele que transforma, para aquele que compartilha. E aí vai impregnando, né, todos os demais seres, né, aquele amor, aquela essência maravilhosa que nós buscamos através de nossa divindade, através do exemplo deixado por nosso Mestre Jesus. Isso vai impregnar nos demais, né?
E aí nós começamos a entender esse amor ao próximo como se fosse a nós mesmos. E vamos aprendendo, meus irmãos. Estamos em uma escola, né? E é com o tempo que nós aprendemos, que nós vamos absorvendo, né, essa essência, aprendendo através da experiência, de trocas de experiência e desse autoconhecimento, né, conhecimento de nós mesmos, desse alto amor para com nós mesmos, que nós podemos repartir, compartilhar, transformar, impregnar no outro esse sentimento que parte de nós. E aí, sem esse amor a si mesmo, sem esse amor a nós mesmos, a pessoa não dispõe de recurso para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento, detendo-se nas sensações grosseiras do imediatismo, longe dos estímulos dignificantes e libertadores. Porque, gente, o amor liberta, né? Você se sente liberta quando você entende que você ama o seu próximo, quando você entende que você se doa, quando você entende que você enxerga o outro, né? É uma sensação de liberdade, né? Você não tem aquela sensação de que você tem que fazer de tudo para demonstrar que você está amando, fazer de tudo para demonstrar que você está amando o seu próximo. Não, aquilo de você já está impregnado em você. E a partir daí você passa a transferir isso para o outro, aí vai impregnando, né? Trazendo essas sensações amorosas que nos preenche, que nos ilumina, que nos conduz, né? Porque à medida que você vai doando mais para o outro, esse amor, essas boas vibrações, vai te fortalecendo cada vez mais. Você vai se sentindo fortalecido, né? E a consciência de si mesmo, né? Ela é inspirada pelo alto amor. Ela torna-se lúcida quando, aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidade de reparação. Como eu disse, né? A sensação de liberdade, né? Você se sente amparado o tempo todo, né? E a sensação de que você realmente, quando você já tem um pouquinho de entendimento sobre esse autoconhecimento, esse alto amor, da oportunidade de reparar, né? A oportunidade de reparação naquele contexto, naquele ambiente, naquele grupo, né? Quando você se identifica com esse sentimento de amar a todos ali como a si mesmo, né? Embora que você veja que existem situações que não são iguais, né? Que não há reciprocidade, né? Nesse sentimento, nessa sensação. Aí você sente que você realmente despertou, né? Você tem essa sensação de liberdade. E aí aproveita a oportunidade, né, de algumas reparações que nós temos através do amor, né, da vivência do amor. Então, compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. É isso que nós acabamos de falar, né? Quando você tem esse despertamento, né? Quando você entende realmente o que é esse amar a si mesmo, né? Amar ao outro como a nós mesmos, nós já descobrimos que nós nos amamos, né? Nós já falamos desde o início que a nossa primeira tarefa é descobrir esse amor para com nós mesmos. Em descobrindo isso, nós temos como compartilhar para com o outro, amar o outro como a nós mesmos. E aí nós temos essa oportunidade em
tendo compreendido tudo isso, passar a trilhar dessa forma, né? Trabalhar sem desespero, confiar sem inquietação, né? Ter fé, né? E servir sem humilhação sempre. Embora que você seja humilhado, embora que você seja maltratado, desdenhado, tratado com indiferença, de forma ingrata, né, por vezes, mas você passa sem perturbações, sem tensões, porque seus objetivos são outros, era amar o outro como a si mesmo. Então, a descoberta desse amor sobre nós nos dá essa liberdade, né? Essa sensação de liberdade. Então, ninguém que se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas que lhe produzem desamor, que conspira contra a autoestima, conseguirá o desiderato. É muito importante essa passagem aqui, porque primeiro você tem que resolver, né, as suas inquietações internas. Ninguém consegue produzir amor para si mesmo, nem transmitir para o outro, sem resolver primeiro essas pendências que existem internamente, né? Essas inquietações internas, que elas sempre vão conspirar contra esse auto-amor, né? Contra esse amor, e na realidade vai se tornar um desamor e não um amor, né? Então, buscar, né, de forma mais, o quanto antes, né, identificar, né, essas inquietações para que possa ser transformado, né, em amor para consigo mesmo, para que só assim depois eu possa estar transmitindo esse amor para o outro. Então, invariavelmente, a falta de amor a si mesmo decorre de conflitos que remanescem de infância mal amada, de frustrações acumuladas e de projetos que não se consumaram conforme foram anelados, dando surgimento a complexos de inferioridade, a insegurança e a fugas psicológicas, né? Então, muitas vezes a pessoa que se não ama encontra motivos frívolos, né, para justificar o sentimento de vazio existencial. E aí vai transferindo, né, para o próximo aquilo que gostaria de desfrutar ou de possuir, né? Na realidade, a culpa não é dele, né? A culpa é do outro. Então, como foi dito, né, existe algo que deu o insight, né, bem anterior a tudo isso, né, que faz com que a pessoa fique presa, né, a essas inquietações anteriores e acabe não evoluindo para encontrar esse auto-amor, para não amar a si mesmo. E aí ele não pode amar o outro, né, sem primeiro amar a si, sem primeiro resolver as suas inquietações. Então são detalhes físicos, né, que parecem retirar o conforto e a satisfação pessoal na aparência ou na constituição. Dificuldades de inteligência, posição social, problemas na saúde que sem dúvida não merecem maior consideração e deverão ser enfrentadas de maneira positiva, diferente, proporcionando estímulos para novos enfrentamentos, vitória a vitória, né? Então, cada vez que você supera, né, uma inquietação dessa, é uma vitória. E aí, que tenha mais estímulos, né, para que a gente consiga se livrar dessas inquietações, desses problemas raízes que existem, né, em cada um de nós, para que a gente consiga encontrar esse amor a nós mesmos, para que só assim a gente consiga estar amando o outro. Então, durante muito tempo, a pessoa coleciona o azinhavre da insatisfação consigo mesmo, atribuindo-se fracassos que em realidade jamais ocorreram,
infelicidades que não têm justificação, quando fazem comparações com outras pessoas, que acredita ditosas e sem problemas. Na realidade, meus irmãos, a pessoa vive em conflitos, né? São os conflitos que o impedem de buscar esse auto-amor, né? E aí dificulta, né, esse amar a si mesmo, né? E que dirá amar o outro, né? Então, em uma atitude conflitiva, ele tenta amar-se em luta feroz, por acumular dinheiro, às vezes, né? Conseguir destaque na sociedade, tornar-se importante, invejado, entrega-se a trabalho exaustivo inconscientemente para fugir da realidade, ou então supõe insubstituível em desempenho de algumas tarefas ou realização a que se entrega. Então acaba fazendo tudo de forma muito perturbada, né? Muito inconsequente, no afã de conseguir esse auto-amor, né? E conseguir amar o outro, né? Mas só vai conseguir amar o outro quando amar a si mesmo. Aí é que vai descobrir o que é o significado desse amor verdadeiro. E aí, ao começar a amar-se, ele descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem esses significados alentadores. Então são nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que se descobre esse amor verdadeiro. E aí quando a gente descobre, nós vamos ver, né, que o tempo, né, que foi destinado, às vezes tempo muito grande, que foi destinado a coisas muito supérfluas e que não preencheriam jamais esse amor verdadeiro. Por quê? Porque o amor verdadeiro se encontra justamente nisso, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né? Naquelas coisas que não têm grande importância, né? Mas que não são vistas, não são enxergadas. E aí os momentos de solidão também para a autoanálise e reflexão, instantes de prece silenciosa. Aqui são orientações que vão ajudar, né, na descoberta desse auto-amor, né? A prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidados com plantas, flores, adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Traz um acalento, né? Algo a mais que vem para todas essas vivências, elas vêm preencher justamente essa falta, né? Essa falta de amor que tem, e preenchendo essas brechas, né? Você vai se libertando dessas inquietações e descobrindo esse amor verdadeiro. Então, em outras ocasiões, conversações edificantes, destituídas de objetivos imediatistas, cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e aos compromissos que lhe dizem respeito. Tudo isso vai nos ajudar a encontrar esse amor. A seguir, torna-se necessário uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário e o que se atribui significado exagerado. O amor a si mesmo, ele desempenha uma ação autoterapêutica, porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura, de autocompaixão, a compreensão dos próprios limites e possibilidades que ensejam um sentimento de alegria pelo já conseguido e de encorajamento em relação ao que ainda poderá ser alcançado. Ficar feliz, né, com aquilo que você já tem, unir a isso, o sentimento de gratidão, né,
gratidão pelo que já se conseguiu, né? E a alegria de estar sempre buscando coragem para seguir em frente, né? Encorajando a si mesmo. E quando você já consegue se encorajar, você vai encorajar o outro, né, a seguir, para que a cada dia se alcance mais ainda esse alto amor. E no cultivo do propósito, o egoísmo não consegue alojamento, né? Quando você já está cultivando, né? Tentando encontrar esse alto amor, tentando descobrir de forma amorosa o outro, a si, né? Já se encontrou, e a partir do momento que você se encontra, você busca encontrar o outro também, porque aquilo que você é bom para você, você quer compartilhar com o outro. O egoísmo, ele não consegue alojamento, porque não há ambição de posse, ou de domínio, de superioridade ou de vitória, senão sobre as próprias paixões perturbadoras, né? Que são essas paixões perturbadoras, esses vícios, essas vaidades, que acabam prejudicando, né? Prejudicando a nós mesmos, para que a gente possa estar tendo esse encontro conosco mesmo, né? Com o autoconhecimento, com o auto-amor. E aí a gente lembra aqui de Jesus, né? Quando fala em amor, amor a si mesmo, né? Jesus viveu o amor a si mesmo, à medida que se entregava ao próximo, à humanidade. Nunca se permitiu descurar da tarefa para a qual veio ao mundo. Esse é Jesus, né? Se permitiu a tudo isso. E nós aqui terrenos, pecadores, sofredores, vivendo suas provas, suas expiações, às vezes não queremos nos permitir, né, a isso. E Jesus, ele viveu esse amor, né, amor a si mesmo. E ele nunca permitiu descurar da tarefa para a qual ele veio ao mundo, né. Ele jamais se facultou transferir o culto do dever, mesmo quando perseguido, mesmo quando caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. Ele não desistiu, né? Não se facultou a tristeza ou a depressão, embora não faltasse motivos e circunstâncias para conduzi-lo a esse desânimo, né? Ele não se deixou, ele não se permitiu, né? Impertérrito, ele manteve-se sempre afável com os enfermos e cansativos companheiros do ministério. Ele sempre se manteve dócil ante as misérias morais dos doentes da alma, compadecido da ignorância que vigia em toda parte, confiante em Deus em todos os instantes, até mesmo no Calvário. Esse era Jesus, né? E Jesus, por conhecer a grandeza de que era constituído, não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado, embora injuriado e aparentemente vencido, terminando por vencer todas as injunções perversas e seus sequazes. E aí, gente, para a gente finalizar aqui, eu vou trazer aqui um trecho do livro Garimpo do Amor, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que se identifica muito aqui com tudo que foi falado. E aí está aqui esse trecho que é muito lindo, de incentivo para todos nós. Então nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje com esse trecho muito lindo aqui. Ela diz o seguinte: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. O amor é um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte.
O amor mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece, desde sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. O amor é imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Quando aparente de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. Quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura. É sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Une as pessoas, porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de formações angustiantes. O amor nunca se impõe, porque é espontâneo, como a própria vida, e irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna, agradável, suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. O amor não se apega, não sofre a falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo a vida, a renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que lauriza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a nossa conversa da noite de hoje. Falamos um pouquinho sobre o amor ao próximo, como a si mesmo. Falamos mais na realidade desse amor para com nós mesmos, né? Tentando descobrir se nós nos amamos, né, verdadeiramente, e para sabermos que nós só podemos transferir ao outro aquele sentimento que nós temos em nós. Aquilo que nós pensamos
que o outro é capaz de fazer aquilo que nós pensamos que o outro é capaz de praticar, seja de forma errada, seja de forma correta, seja de forma moral ou imoral. Muitas vezes, aquilo que nós pensamos que o outro é capaz de fazer, na realidade, essa capacidade é nossa. Nós só estamos vendo no outro aquelas atitudes que são nossas, né? Então ele está sendo nosso espelho. Essa reflexão das atitudes que eu vejo o outro fazer, com certeza, se nós estivéssemos em algumas situações no lugar daquele outro, nós faríamos o mesmo. Então, meus amigos, meus queridos companheiros, né, de doutrina espírita, aqueles que têm a oportunidade de ouvir algumas vezes, né, um pouquinho da nossa conversa aqui, através desse canal, do Centro Espírita Passos de Luz. Eu agradeço por mais essa oportunidade. Eu acredito que seja a última palestra, né, desse ano de 2021, em que eu tenho a oportunidade de estar aqui para falar para vocês, e quero aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal, né, que o Ano Novo venha cheio de muita paz, de muita esperança, de muitas perspectivas, que o ano de 2021, que foi um ano de muito aprendizado, né, de muita consciência para todos nós, de muitas perdas, de muitos ganhos, de muitas partidas, de muitas despedidas, mas foi um ano que nos tornou mais maduros, mais conscientes e que nos ensinou muito, muito mesmo. Que 2022 seja um ano de muitos ensinamentos também, que venha a nos fortalecer, e que qualquer etapa que venha para ser cumprida em 2022, com certeza, nós que chegaremos lá, que temos a expectativa de chegar lá em 2022, chegaremos muito mais fortalecidos, muito mais confiantes, com mais fé, acreditando mais e fortalecidos com a experiência que tivemos em 2021. Somos gratos. Nesse momento acredito que representamos muita gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, gratidão a todas as oportunidades, a todas as pessoas, a todas as dificuldades, a todos os ganhos, né, que nós tivemos. Nós somos todos vencedores por estarmos hoje. Sou uma vencedora por estar aqui gravando essa mensagem no dia de hoje. Por isso só tenho a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos benfeitores espirituais, a todos os ensinamentos que tivemos. Todos, porque todos eles nos fortaleceram muito, muito e muito. Então vamos finalizar com a nossa prece final. Aqueles que quiserem, né, podem colocar a água, que nós entendemos que nesse momento de prece final e de passe virtual, as águas elas tendem a ser magnetizadas, né, diante da nossa fé, das nossas intenções, e que por vezes servem de medicamentos para as nossas dores, sobretudo as nossas dores morais. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de falar nesse momento, falar sobre amor, falar do exemplo de Jesus, desse texto maravilhoso trazido por último, através do Espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Gratidão, Pai amado, por todos os ensinamentos, por todas as oportunidades, que possamos seguir firmes, aprendendo cada vez mais, tentando nos amar cada vez mais, para que assim possamos amar o outro
como a nós mesmos. Jesus nos abraça e nos conforte. Maria, Mãe Santíssima, seja nosso auxílio sempre, nos amparando em mais esse momento e que todos possamos seguir sempre, sempre com muita fé e com muito amor em nossos corações. Fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Gratidão por mais essa oportunidade. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.